nesse segundo dia de live dessa semana. E esse tema de hoje, sinceramente, ele é um tanto polêmico. Ele é polêmico porque quem disse que terminar com ele é o que falta para você viver uma relação saudável? Será que você não consegue viver essa relação sem terminar? Como é que eu sei que é melhor terminar, Marcela? Como que eu sei que sim, como que eu sei que não? E a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu vou trazer para vocês todos esses pontos de vista, porque são extremamente pertinentes. Eu sei que terminar não é fácil. Eu já terminei alguns relacionamentos aí. O meu atual relacionamento, eu estou nele não para terminar. Ninguém entra num relacionamento para terminar, concorda? Então a gente vai conversar sobre o que leva muitas vezes as mulheres a não viverem essa relação saudável que elas tanto querem, e quando que o término, às vezes é só o que está faltando para isso acontecer. Rê, boa tarde, seja bem-vinda. Miriam entrou também, e vamos começar, né, gente? Só tomar minha dose de água aqui. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Marcela Quieco, psicóloga, gestalterapeuta e coach de relacionamento, e eu te ensino como ter uma relação saudável em até 8 semanas, como acabar com ciclos de relacionamentos negativos na sua vida e se tornar uma nova mulher, vivendo esse relacionamento saudável, primeiro de tudo, com você mesma, tá? E o nosso tema de hoje é terminar com ele é o que falta para você viver uma relação saudável. E aí você vai me perguntar, Marcela, quando que eu sei que terminar é o que realmente falta? É a única coisa que falta para eu, de fato, conseguir me libertar, para eu conseguir, de fato, romper com esse ciclo, para eu conseguir continuar evoluindo, continuar indo para frente. Quando que eu sei que terminar é o que falta? Quando você se transforma e percebe que estar nesse relacionamento é extremamente desconfortável para você. E você entende que aceitar o fim, por mais doloroso que seja nesse momento ou naquele momento que isso acontecer, tem por trás uma libertação, uma evolução e uma decisão. E quando, Marcela, que terminar não é a solução? Olha só isso. Quando que terminar não é o que falta para você, de fato, viver uma relação saudável. Quando você acha que é só isso que falta. Quando você acha que o término é a única solução. É aí que mora o problema. É aí que mora toda a casa desmorona nessa visão sua de que terminar é a única solução. Porque se você pensa isso, muitas vezes é porque você quer terminar para acabar com a dor que você sente. Então, quando você quer terminar para cessar uma dor, e apenas por isso, porque você já não sabe mais como conviver com tanta dor, e você termina por causa de medo, por causa de dor, aí eu te digo que terminar não é a melhor solução. Por mais que seu relacionamento não esteja bom, por mais que você seja complicado, por mais que você se sinta muitas vezes desrespeitada, terminar não é a principal solução. Às vezes pode piorar. Marcela, por que pode piorar? Porque você termina achando que está tirando o problema da sua vida. Aí você sofre pra caceta estando sozinha. Você continua ali naquela carência, naquele padrão de comportamento. Aí você quer viver uma nova oportunidade, porque você termina para quê? Porque você quer ter uma nova oportunidade para ser feliz. Ora bola, você merece. Só que como você não se transformou, você vai se atrair por um homem ou por uma relação um tanto parecida com a que você tinha. Você vai sofrer igual ou pior e você vai ficar ainda mais frustrada. Por quê? Porque o término que você teve recente
Você enxergou ele como a única solução. E você esqueceu de uma coisa principal, que era o quê? Olhar para você. Quando a gente toma uma decisão a partir da dor, do medo e do desespero para querer resolver um problema, você pode até achar que naquele momento você resolveu. Mas depois você vai ver você continuando ciumenta, você continuando insegura, você continuando indecisa, você continuando triste. Aí você vai falar: meu Deus, então o problema não era ele, vou voltar com ele. Não é isso que acontece? Conta pra mim se não é isso que acontece. Se você termina, se a única, quando você termina da forma com a visão errada, e aí você sofre depois, aí você fala: cara, é melhor eu sofrer com ele. Aí você volta. Mas porque tá tudo errado. Você tá olhando para a direção errada. Você tá olhando para fora. E olhando só para fora, olhando só para ele, para o relacionamento, você não vai entender quando que terminar é o que falta para você viver a relação saudável que você tanto quer. Você vai misturar tudo, você vai achar que tirando essa pessoa da sua vida, você tira um problema da sua vida. E você realmente pode tirar um problema, mas você vai colocar outro problema no lugar. Porque uma mulher carente, ela não procura um homem, ela procura um problema. Uma mulher carente não procura um homem, ela procura um problema. E se você termina, ou está pensando em terminar, mas não entendeu, não assimilou de corpo e alma que você é digna de ser amada, você não se conheceu ainda a ponto de introjetar isso, de absorver essa ideia, você vai usar os homens como uma muleta. Muleta que fala. Como uma muleta. Você vai se apoiar em relacionamentos, vai se apoiar em qualquer homem que aparece, ou nesse seu relacionamento ruim, porque você nem muda ele, nem muda você mesma, né? Na verdade, você nem muda, nem consegue mudar e continua numa relação ruim, porque você usa como uma muleta. E tá errado. Então a gente viu aqui dois pontos. Dois pontos. Quando que terminar é realmente o que falta, que é quando você está num processo, numa ascendente aí de evolução, de amadurecimento, de transformação, se sentindo bem com você mesma, tendo mais clareza das suas coisas, entendendo, se entendendo de uma forma muito melhor. Aí você entende que o relacionamento não cabe mais na sua vida. Ok. Caso contrário, o que, que vai acontecer com você? E eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu terminei várias vezes o meu namoro antigo, eu terminei várias vezes querendo resolver um problema. Só que eu acabava voltando com ele. Eu terminava e eu voltava. Porque o que? Eu terminava com medo. Eu ficava assim, meu Deus, se ficar nisso aqui vai ser pior. A próxima briga vai ser pior ainda do que essa. Então é melhor o quê? Terminar. E eu terminava. Aí eu ficava desesperada, sentia falta, ficava com medo de me arrepender, ficava ansiosa, ficava agoniada, ficava, meu Deus, será que foi a decisão melhor que eu fiz? Aí ficava naquela agonia, eu ia lá e voltava, porque aliviava a presença dele. É quando você tem a presença tranquilizadora de outra pessoa do seu lado. E aí, até então, eu estava terminando para resolver um problema, para eliminar uma dor, apenas por isso. Eu não estava terminando porque eu estava evoluindo. Você entende a diferença? Você está entendendo que você termina da forma correta quando você consegue obter com você mesma uma relação saudável. E não o contrário. Você não termina para alcançar essa relação saudável. Você termina porque você já obteve essa relação saudável com você mesma. Porque você já sabe o que é isso. Porque você já sabe o que é se amar, o que é se tratar bem, o que é aceitar o outro como ele é e não ficar querendo dar conselho, mudar ele, é isso e aquilo. Você tira o foco dele, coloca o foco em você. E aí você entende que o término
ele é uma consequência do relacionamento saudável que você já tem com você mesma. Você está entendendo a diferença, meu amor? Diga aqui para mim, estou, Marcela. E que para algumas pessoas isso pode falar assim, meu Deus, eu sei que se você está namorando e está insatisfeita, você está vivendo o dilema existencial de eu termino ou não termino? Quando que eu termino? E se eu me arrepender? E se eu não me arrepender? E você que está solteira aí, está pensando no seu último término. Meu Deus, para que eu terminei? Será que eu terminei? Será que a Marcela está falando comigo? Será que eu terminei foi para resolver um problema? Foi por medo? Ou será que realmente foi uma consequência? Eu estava, né? Eu estou no caminho certo, eu estou entendendo o que eu quero, aquele relacionamento me puxava para trás a partir do momento que eu comecei a evoluir, a andar para frente, tá? Beleza. Eu sei que você solteiro ou você namorando, você está vivendo algum tipo de, fazendo perguntas na cabeça aí, agora nesse momento. E tá tudo bem, eu só quero que você saia dessa live de hoje clara, do que e quando que terminar é realmente só o que falta para você ter o tipo de relação saudável que você tanto quer. E aí, eu fiquei dando um murro em ponta de faca, enquanto eu terminava para resolver uma dor, eu voltava. Voltei, menina, voltei várias vezes. Várias vezes. Quando que tudo começou a mudar? Quando? Quando que tudo começou a mudar? Quando eu olhei para mim e falei, minha filha, olha aqui, você está acostumada com tanto conflito, com tanta briga, você não consegue ficar com ele, você não consegue ficar sem ele, vai cuidar disso. Porque o problema não é ele, não. Ele é esse, tá tudo bem, ele é assim. Vai se conhecer. E aí eu fui me entender. E aí você acha que o foco maior para mim era terminar? Não. Passou a ser me conhecer e me transformar. O término, acredite você ou não, foi uma consequência. E quando esse término aconteceu, de uma forma para mim muito mais tranquila, ele virava para mim e falava assim: Marcela, você tem outro, né? Você tá com outro. Mas o que aconteceu? Você tá tão fria, tá indiferente. Como? Não é possível que tudo mudou assim da noite para o dia. Você já não é mais a mesma. Na cabeça dele era da noite para o dia. Ele ainda estava funcionando do mesmo jeito. Eu que estava buscando mudar, eu que estava me transformando. E aí, quando de fato, eu mudei e eu entendi que eu precisava me cuidar, que aquele relacionamento estava trazendo um desajuste para mim, para o jeito que eu estava entendendo que eu queria, cara, eu queria ser bem tratada, eu precisava começar por mim mesma. Tem uma frase que eu anotei aqui, que é, anota essa frase aí, anota. Quando você acha que está faltando algo no relacionamento, é provável que seja você. Quando você acha que está faltando algo no relacionamento, é provável que seja você. É provável que você tenha se perdido no meio do caminho. É provável que, fazendo tanto por ele, preocupada tanto em fazer essa relação dar certo, você se perdeu. E aí você fica perdida. Porque você fica procurando, você se perdeu no meio do caminho. E aí você fica procurando nele ele te fazer feliz. Não, mas ele precisa melhorar isso, ele precisa me tratar desse jeito, porque ele precisa fazer tal coisa, ele precisa se tratar para eu me sentir feliz, amada, e isso e aquilo. Aí você fica jogando para fora. Quando você acha que está faltando algo no relacionamento, é provável que esse algo seja você. E aí você termina por terminar e continua e fica mais perdida ainda, sem o relacionamento e sem saber quem que você é, o que que você quer. Óbvio, e eu tô vindo aqui nessa live te dizer o seguinte, que vai chegar o momento, e é importante que ele chegue,
de se você vive, por exemplo, uma relação abusiva, uma relação completamente desajustada, que fere sua integridade, que você se sente muitas vezes com medo, com receio, tensa, sabe, acuado, o que quer que seja, que muitas vezes terminar algo desajustado seja uma saída. Mas não é a única. Paralelo a isso, precisa vir a sua mudança, a sua conscientização. E para quem se perdeu no meio do caminho, tá ok. Tem gente que nem caminho tinha. Cara, porque na boa, para pensar uma coisa. Quando a gente conhece alguém, a gente, no começo, tá apaixonada. A gente usa e essa paixão, ela esconde, a gente não enxerga os defeitos, a gente ameniza os defeitos, a gente está apaixonado e a gente vai olhar para o quê? Para as qualidades. E se você é uma mulher que tem um tipo de padrão, que fica relacionando só com um homem difícil, complicado, ou entender e querendo que o outro te faça feliz sempre, não entende que você é essa fonte de felicidade e fica encontrando homens aí que você vai se doando por inteiro, tentando ver se dá certo e não dá. Para mulheres assim, elas são movidas pela paixão inicial e vão tentando, vão tentando, vão tentando e vão tentando, tentando, tentando e vão sofrendo, sofrendo, sofrendo. Até abrir os olhos, até encontrar aqui meus conteúdos, alguma coisa desse tipo que abra seus olhos para mudar, para evoluir, para escolher, para crescer. Então, antes de você terminar, você precisa se fazer algumas perguntas. Eu vou fazer ela agora aqui para você. Ou se você já terminou, faça essas mesmas perguntas, avaliando o último relacionamento que você teve, porque você precisa se preparar para o próximo. Se você ainda tem planos de casar, de ter uma família, de partilhar a vida com alguém, de se sentir amada, de amar de verdade, então se prepare para o próximo. E aqui vem as perguntas para você aí, para você avaliar se terminar é realmente a melhor e está na hora de terminar. Primeira pergunta: como você tem colaborado para esse relacionamento estar assim? Aí você faz 1 minuto de silêncio. Tic, 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 tic. Isso quer dizer o quê? Que você não sabe, que você ainda não adquiriu a consciência necessária. Você precisa entender como você tem colaborado para esse relacionamento ser assim. O que você tem feito ou deixado de fazer para as brigas serem frequentes? O que você tem feito ou deixado de fazer para a situação ter esfriado, para a relação ter esfriado? Você tem que entender qual que é a sua participação nesse jogo aí, nesse relacionamento. E é para você, durante essa live, depois dessa live, responder essas abençoadas dessas perguntas. Outra pergunta, essa aqui, anota e responde ela. Todas é para você responder. Essa aqui é fundamental que você responda ela. E talvez seja extremamente difícil fazer isso agora. Mas é tarefa de casa. Antes de você dormir, você vai responder. Que é: como você tem dificultado a tarefa de te amar? Por que tem sido desafiador alguém amar você também? Algo que a princípio é para ser simples? Como que você tem dificultado a tarefa de te amar? Ai, eu percebo que eu me distancio, eu me fecho.
Ou não, eu percebo que eu sufoco demais, que eu cobro demais. Eu percebo que eu tenho tanto medo de perder que eu evito, eu não falo dos meus sentimentos, é melhor eu rejeitar antes de ser rejeitada. Não, eu percebi que eu sou tão acostumada e vivi tanto tempo isso dentro de casa, tanto conflito que eu vivi dentro de casa, que ao mesmo tempo que eu quero outra coisa, eu acho que não é possível. Então, isso aqui que eu vivo para mim é o que eu conheço. Eu sou muito sem paciência. Eu explodo fácil, eu também não tenho paciência. Eu sou muito passiva. Eu fico calada para evitar conflito. Eu fico dando muito conselho para ele, achando que ele vai mudar. E isso faz ele se distanciar ainda mais de mim, porque ele não se sente amado por mim. Eu fico toda hora querendo consertar ele. Como que você tem dificultado a tarefa de te amar? Ninguém, né, cara? Tipo, eu até extraí essa pergunta do livro A Arte de Amar e Ser Amado. Ninguém faz essas perguntas pra gente, ninguém ensina essas coisas pra gente na escola básica, e eu acho que isso é tão básico. Outra pergunta: quais meios de se transformar e se conhecer que você buscou nesse relacionamento? Pensa no seu atual. Pensa, se você tá solteira, pensa no seu último relacionamento. Você estava nele, ele estava ruim, ou ele chegou a um momento que ficou insustentável, e aí a pergunta que eu faço é como que você buscou se conhecer nesse momento, nesse tempo? Ou você achava que só o amor ia dar conta? Não vai. Porque muitas vezes no início o que você chama de amor é paixão. Aí você está apaixonado e fica muitas vezes cega para os defeitos, aí depois desapaixona, porque você vai enxergando os defeitos depois que passa esse início do relacionamento, e quando chega a hora de viver um amor maduro, que é aceitar o outro como ele realmente é, que é evoluir, que é ter uma forma de amar ali, que você não precisa ficar exigindo que ele sempre esteja te fazendo feliz, porque você consegue entender que você é a sua própria fonte de felicidade, que ele é a fonte de felicidade dele, que vocês se cuidam, que vocês se amam e por isso vocês fluem junto. Muitas mulheres, elas não chegam nesse nível, gente. Elas não chegam, mas elas têm a visão de que o amor vai fazer esse relacionamento durar. Às vezes, o que você chama de amor é paixão, é apego, é carência, é encantamento, é atração física, é tesão. No início, às vezes você chama de amor uma coisa que não é amor mesmo, amor mesmo, amor de verdade. Um amor num relacionamento saudável é quando as duas pessoas conseguem dar o seu melhor para a relação. Vocês têm feito isso? É quando as duas pessoas amam o fato de aceitarem o outro como ele realmente é e entende que isso é um complemento. Mas eu sei, porque eu fui igual você. A gente acha que está vivendo um amor sensacional, quando na verdade a gente está querendo mudar o outro. Quando na verdade a gente entra num relacionamento complicado para mudar o outro ser humano e fazer com muito esforço, sacrifício e luta, um dia, quem sabe, ele me amar, me respeitar, me tratar como eu realmente quero. E hoje o relacionamento que eu tenho no início, ele não foi maravilhoso e depois ficou ruim. Não. No início ele foi maravilhoso, depois ele foi ficando melhor. Por quê? Porque a gente vai se conhecendo mais, a gente vai tendo mais intimidade, a relação vai ficando mais fortalecida, a gente passa pelas crises juntos e isso vai fortalecendo mais. A gente vai se unindo como casal, a gente vai aprendendo na prática a lidar e a aceitar as diferenças. A gente vai amando isso cada vez mais. A gente vai trocando a forma de amar da paixão pelo amor maduro.
Então, quando eu pergunto quais meios de se transformar e se conhecer que você buscou, conta para mim aqui, vocês que estão aqui nessa live, se você está num relacionamento, ou se você está solteira, olha para o último relacionamento e comenta aqui o que que você fez ao longo dessa relação para crescer, para se conhecer. O que que você fez? Vale leitura, curso, terapia, grupo, qualquer coisa. Desenvolvimento espiritual, tudo que proporcionasse conhecimento, transformação, evolução, autoconhecimento. A Cassiana falou terapia. A Andrea falou leitura de livro sobre relacionamento. A Mel colocou, estou tentando mudar meus pensamentos com você, busquei o espiritual. Além de mim também, o que vocês têm buscado? Fiz depois que terminou, durante nada. Tá vendo? Esse é o mal, entre aspas, tá, gente, da humanidade. A gente aprende a apagar incêndio e não a construir um castelo. Teve a Patrícia, ela colocou aqui, isso é fantástico, ela colocou no YouTube. Fantástico que ela colocou ali, e eu vou trazer aqui para vocês. Ela falou assim: me apaixonei pelo que criei. Ele foi sempre o mesmo, achei que mudaria. Aí vem aqui outra pergunta. Você vivia um relacionamento ou projeções? Marcela, traduz aí. Gente, tem a frase de Kant, filósofo alemão, que é a seguinte: nós vemos as coisas não como elas são, mas como nós somos. Anota essa frase também, pelo amor de Deus. Nós vemos as coisas, e aí você pode atribuir, eu vejo o outro, não como eles são, mas como eu sou. Isso quer dizer que, se você é uma pessoa medrosa, se você é uma mulher que tem no fundo uma ferida aí de não se sentir amada, de não achar que você merece ser amada exatamente sendo quem você vai projetar isso em todos os relacionamentos. Você vai achar que. Ah, meu Deus. Travou aqui no Instagram, gente. Peraí, que eu vou pegar o celular do meu marido e vou voltar. Quem tá aqui no YouTube, fica aqui comigo. Vocês vão ficar aqui? Prometem? Peraí. Pera. Vamos lá. Eu vou conectar aqui do dele. Poxa, que pena, né, gente? Essas coisas acontecerem, mas foge do nosso controle. Vamos lá. A Patrícia tá falando, eu não saio por nada. Pois é, menina. Deixa eu... O celular esquentou. Deixa eu logar aqui no dele. Vamos lá. Vou pelo dele aqui.
Vamos lá. Voltamos. Gente, cadê vocês? Cadê? Gente, o celular esquentou. Volta todo mundo. O celular esquentou, acendeu a emergência aqui no celular o negócio caiu. Peguei o celular do meu marido aqui. Loguei pelo dele. Aí são raízes, hein, gente? É isso aí. Quem tava no YouTube não me largou. Fala pra mim aonde que eu tinha parado. Eu fiquei tão assim, preocupada com isso. Deixa eu tentar lembrar. Ah, tá, lembrei. Eu estava falando de projeção, certo? Que nós vemos o outro não como ele é, mas como nós somos. Então, muitas vezes, olha só, muitas vezes se você tem a ferida aí, né, da carência, ai, ninguém me ama, ou eu não sou amada sendo quem eu sou, o que quer que seja, o gatilho, muitas vezes, que você precisa é um não ligar para você na hora que você estava esperando. É um chegar um pouquinho mais tarde do trabalho para te ver. Isso tudo pode acionar em você o que está dentro de você. Então você tem que entender desde o início se você. E aí é que tá, cara. Quem não se conhece sofre. Quem não se conhece sofre. Como a Paty falou aqui no YouTube. Ela colocou assim, né, me apaixonei pelo que criei. Ele foi sempre o mesmo. Se você tem a ideia de que a relação é complicada, de que o amor não é para mim, você pode falar, Marcelo, eu não penso isso. Mas começa a olhar para sua vida, para os seus relacionamentos, para sua vida de modo geral. Como é que tem sido? Que mensagem que você tem entendido sobre amor, sobre relacionamento e tudo? Porque se você tem essa visão ruim, sobre amor, sobre namoro, sobre o homem, é tudo igual, amor não é para mim, não sei o quê. É isso que vai acontecer, meu amor. Porque essa projeção está dentro de você. É capaz de você escolher homens que confirmem o que você acredita, ou de você entrar em relacionamentos e contribuir para que você viva aquela ferida que já está dentro de você. A Larissa falou verdade, eu percebi que me chateava com os outros porque eu esperava, mas era uma expectativa minha e não da pessoa. E o que acontece? E aí é interessante você avaliar para entender se o término é de fato o que falta só para alcançar o relacionamento, não para alcançar, para consolidar. Anota isso. O término saudável é aquele que consolida a relação boa que eu tenho comigo mesma. E não é porque eu termino que eu aprendo a me amar. É porque eu me amo que se o relacionamento não me faz bem, eu escolho terminar. Vocês estão entendendo o que vem antes? Então, você esteve nesse relacionamento de verdade ou projetando no outro? Outra pergunta. Você o amou como ele era? Amei, Marcela, você não tem ideia das coisas que eu aguentei tanta coisa. Eu amei, eu fiz tudo o que eu podia, Marcela. Aí esse tudo que você podia era controle, aconselhando, fazendo sugestão para ele mudar isso, mudar aquilo, mandando ele se tratar, perdoando os erros que ele cometia. Para você isso é amar ele como ele é. E não é. Não é. Amar ele como ele é, se você realmente amou ele sendo quem ele era, você jamais tinha a intenção ou pensamento, não, é a última vez isso aqui, vai melhorar, isso não vai mais acontecer de novo, eu acredito no que ele está falando. Não, agora essa desculpa dele é verdade, não, mas com o tempo vai melhorar, com o tempo vai melhorar. Se você pensa que com o tempo vai melhorar, você não ama ele como ele é.
E é por isso que você tem que se perguntar essa questão, porque se você terminar sem entender essas coisas, o que vai acontecer? Você vai cair num próximo relacionamento com a mesma cabeça. Então não entre numa relação futura ou não termine esse atual relacionamento sem antes responder essas perguntas. Outra pergunta extremamente importante: como que você tem amado a si mesma? Ai, Marcela, que pergunta difícil, você só faz pergunta difícil. Mas sabe por quê? Está escrito no livro A Arte de Amar e Ser Amada. Ele fala assim: quanto mais você se ama, mais você reconhece o quanto é amada. Aí você vai falar para mim que você não acha que ele te ama, que ele não te respeita, que ele é o cara para você. Você não acha isso. E aí eu preciso te perguntar: como que você tem amado a si mesma? Porque quando a gente consegue nos amar incondicionalmente, quer dizer o quê? Eu me amo apesar dos meus defeitos, eu me trato bem, eu me valorizo. O que vai caber na minha vida é alguém que faça a mesma coisa por mim. Ou muitas vezes eu consigo enxergar o amor no que o outro faz por mim. E aí aqui ele fala assim: quando você perde o contato com a sua capacidade de amar e ser amado, tenta, olha, não, peraí, volta. Quando você perde o contato com a sua capacidade de amar e ser amado, você tenta transformar a outra pessoa em sua fonte de amor. Você está vendo o quão arriscado é você achar, sem avaliar tudo isso, que terminar é a única solução se você nem consegue entender se você está sendo capaz de amar de verdade? Essa capacidade de amar, ela é inata, ela vem, ela nasce com você. A gente aprende, a gente nasce sabendo amar. O que a gente aprende é a ter medo. O medo é aprendido. O medo do amor é aprendido. O medo de sofrer é aprendido. O medo de ser traída é aprendido. O medo de isso acontecer é aprendido. Você não nasce com medo. É por isso que amor e medo não cabem na mesma relação. Não cabe. Mas você tá aí ou com medo de continuar ou com medo de terminar. Com medo de ficar sozinha, com medo de não arrumar ninguém igual, ou melhor, com medo disso, com medo da próxima discussão, ou com medo de ficar sozinha para sempre. Mas aí você tem medo. Mas esse medo é aprendido. Agora, a sua capacidade de amar, ela é inata. Mas por algum motivo aí você perdeu ela ao longo do tempo, da sua vida, da sua jornada, e você precisa recuperar isso. Você só vai. Olha só, outra lógica, raciocínio lógico. Você não quer ser amada sendo quem você é? Isso é óbvio. Você quer ser amada sendo quem você é. Para isso acontecer, você precisa amar o outro como ele é. Aí você vai falar, Marcela, não tem como. E aí eu vou falar do meu caso, da minha experiência, dos meus relacionamentos anteriores, complicados, doentios e tudo. Aquilo ali, hoje, eu enxergo que o que eu achava que era amor, na verdade, era uma dependência. Eu não conseguia. Quando eu entendi que ele era quem ele era e eu abri mão, quando eu abri mão de querer mudar ele, de querer mandar para terapia, se tratar, parar com aquelas crises de ciúme ou do que quer que seja, para a gente ter aqueles conflitos todos, quando eu decidi que isso não estava no meu controle, aí eu entendi o quê? Pera, o que está no meu controle sou eu. Se nem eu estou conseguindo me controlar aqui, porque eu cheguei a ter momentos que eu explodi no final do relacionamento, falei, se eu não estou conseguindo me controlar, é porque eu preciso me tratar. Mas quando eu abri mão desse controle e eu entendi que ele era quem ele era, a única escolha que eu precisei fazer é: eu consigo ter essa pessoa na minha vida? Eu quero ter essa pessoa exatamente assim na minha vida? E aí vinha a escolha. Gente, se você tá namorando, sobretudo um namoro, cara, namoro é feito para terminar. Porque ou ele vira casamento ou ele não vira nada. O seu namoro
Está sendo direcionado para um casamento saudável? Ótimo, ótimo. Ele não está, o que velas, ajusta as velas do barco, da sua própria vida. A gente morre de medo de tomar uma decisão, mas a gente tem medo porque a gente não se conhece. Quanto mais você se conhecer, menos medo você vai ter, mais clareza você vai ter. Eu sei, as mulheres que vivenciam uma relação abusiva, conflituosa, e o cara fica falando, você não vai arrumar ninguém, viu? Você vai ficar sozinha, se não é eu, ninguém vai te querer, só eu que te aguento, e não sei o quê, se eu te encontrar com outro, você vai ver, e isso, aí fica injetando isso todo dia na nossa cabeça, ou frequentemente na nossa cabeça. A gente vai chegando no momento que a gente acredita nisso. A gente vai se distanciando tanto de quem que eu sou, o que eu quero, que a gente vai. Essa é a realidade que a gente passa a acreditar. Só que ela é uma realidade criada. Então, quanto mais você vai se voltando para você, você vai entendendo como é que você colabora para esse relacionamento estar assim, você vai entendendo como que você tem ou não amado a você mesmo, você vai entendendo o que você está projetando, você vai tendo clareza, você vai tendo segurança, você se abraça para tomar a melhor decisão. E quando eu tomei a decisão, que na época foi terminar, ele podia falar o que fosse. Eu não me sentia culpada, eu não me sentia mal, eu não me sentia um lixo, eu não me sentia a insegura e indecisa da vida. Isso já não me pertencia, mas porque eu estava clara do que eu queria, de tudo. Eu entendi, eu li a carta da minha mãe e vi como minha mãe no namoro com meu pai praticava e vivia um relacionamento super difícil. E quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, sou eu! A questão aqui é eu! Eu posso mudar a minha realidade. Eu não posso mudar ele, mas a minha realidade eu posso. Então, a virada de chave é essa. É quando você entende que você pode, que só depende de você. Marcela, mas eu sonho ter um relacionamento saudável. Ótimo! Comece por você. Tenha uma relação saudável com você. Você acha que viver frequentemente tensa, estressada, ansiosa, com isso, com aquilo, você acha que isso é uma relação de amor com você? Não é. Você acha que ficar se esforçando para estar num relacionamento ruim e fazendo querer ele ficar bom, você acha que isso é amar a você mesma? Não é. Você acha que isso é ter uma relação saudável com você? Não é. Então, o que eu posso fazer para ter uma relação saudável comigo mesma? E eu sei que, por mais que você está namorando, ele está longe, ele está lá na Conchinchina, a sua cabeça muitas vezes vai ficar tensa, preocupada. Você fica insegura, receosa, ora está completamente sabe de tudo e de repente aquela segurança toda cai por terra, mas é porque é você com você. O outro é reflexo do relacionamento que você tem com você. Para mim, amor era conflito, amor era difícil. O que eu vivia? Isso. Aí eu fui, mas eu precisei me dar conta. Amor, para mim, era abrir mão de mim. Amor era ceder. Para dar certo, eu preciso ceder. Faz sentido? E aí, eu não sei quem que estava aqui na live de ontem, que está aqui hoje, mas ontem a gente falou sobre evoluir, sobre arrumar um tempo para você se cuidar. E ontem, várias pessoas até me mandaram no direct que já tinham definido que vão ler um livro por mês, que vão procurar focar em si mesmas, que vão encontrar um tempo para se conhecerem e tudo. E eu pensei, tive uma brilhante ideia para te ajudar ainda mais. Uma vez que eu trouxe isso ontem e vi que o pessoal quer, vi que vocês querem isso, eu criei a corrente do bem. O que é a corrente do bem? Foi até inspirada no filme Corrente do Bem, que se eu, Marcela, estou aqui, tem 19 pessoas agora na live.
certo? E vamos supor que tivessem 3 apenas. Eu ajudando 3 pessoas na live e cada uma ajudando mais 3, seriam 9 pessoas ajudadas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que eu, Marcela, quero. Eu sei que eu sou um instrumento na sua vida, eu sei que eu te ajudo a evoluir, eu sei que eu desperto algumas ideias na sua cabeça que te promovem aí, tipo, não, pensar diferente, tal e tal e tal e tal. Mas eu quero que você passe isso adiante, porque é assim que a gente vai ajudando o mundo a ser melhor, a evoluir. Tá, Marcela? Então, como é que é essa corrente do bem? Acabando essa live, tem um vídeo no meu feed do Instagram aqui. Acabando a live, esse vídeo tá lá. E eu li um livro, quem me segue aqui já vai imaginar qual livro que mudou radicalmente a minha forma de me relacionar com os homens, comigo mesma, de mudar. E eu li bem na época em que eu estava mais precisando lá atrás. Um livro que, por um acaso, encontrei na estante de casa, uma amiga da pós, ouvia minha história, ouvia meus conflitos, ai, mas eu não aguento mais isso, e os assuntos de amiga, nas conversas com as amigas eram muito mais o relacionamento, ele, eu, como é que a gente estava, tinha se entendido, não tinha, e ficava sempre nessa, ela me sugeriu a leitura desse livro, eu falei, tá bom, pode deixar, vou ler um dia, e passou, e eu confesso que eu não fui atrás, mas um belo dia, minha mãe sempre leu muito. Muito. Na estante lá da minha casa era cheia de livros. E eu encontrei esse livro na estante dela. Um livro velhinho, ele já é velho, a versão dele, que tinha na época lá, que eu li. Era velha. Quando eu abri a primeira folha, eu li, eu falei, meu Deus do céu, é isso. Aí li a segunda, eu falei, caramba, tá falando comigo. Eu devorei esse livro em uma semana, porque eu estava precisando muito. E eu decidi partilhar esse livro com você, gratuitamente. Eu vou te dar esse livro, eu tenho ele em PDF. E eu quero te disponibilizar ele para ler, porque se você está comprometida a evoluir, a leitura dele vai ser sensacional para te ajudar a entender como que você, por que você está vivendo isso que você está vivendo, ou esses relacionamentos difíceis, como é que você faz para eliminar isso da sua vida de uma vez por todas. É um livro fantástico, que deveria ser ensinado, escola básica, mas ninguém ensina. Então, terminando essa live, tem um vídeo meu no Instagram. O que eu preciso fazer? Ontem, a gente bateu 25 comentários e eu disponibilizei a live para quem quis assistir, a live de ontem. Só que hoje eu tive essa ideia do livro e qual que é a minha ideia? O que você precisa fazer só para passar esse bem para frente? Você só precisa ir aqui no meu Instagram, no último vídeo que tem, que está postado aqui, marcar 3 amigas. E se a gente tiver 30 comentários ali, que é pouco, ontem a gente atingiu 30, eu vou disponibilizar esse livro aqui no meu Instagram, na minha bio do Instagram. Se a gente bater 30 comentários, eu coloco na minha bio o link do livro gratuitamente para você ler. E daqui a um mês, quem leu esse livro, eu tenho o prazer de fazer uma live, ou mais de uma, só para pontuar o capítulo 1 dele, que é muito conhecimento, é transformador. Michele falou, acho que sei qual é. Eu quero. Então, eu vou fazer isso por vocês. Isso é a corrente do bem, gente. Eu só estou aqui por vocês, porque um dia eu fui ajudada por várias coisas que chegaram até mim. E eu passo tudo isso para vocês. Então, vocês também podem ser esse meio. Esse meio. A gente não é o fim de nada, você pode ser o meio, o começo da sua transformação e da transformação da vida de outras mulheres, de outras pessoas. Tá bom? Ok, meus amores? Gente, o nome do livro vocês vão ver na hora que baixar. Eu não vou falar o nome do livro aqui, porque senão eu estrago a surpresa. Tá? O nome do livro eu falo. Na hora que liberar, vocês vão saber. Tá bom, meus amores? Então é isso, a corrente do bem tá aí. Tá valendo. É do vale, como é que é as brincadeiras de criança? É do vale, tá valendo. Vou terminar a live aqui agora. Espero que o assunto de hoje tenha ajudado você aí, tá? De fato, a entender o que é terminar,
terminar é a melhor solução e a única que falta, e quando que terminar tá te desviando do foco. Tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo para quem tá no YouTube aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui quem falou aqui. Amor próprio é necessário. Qual é o autor do livro? Nossa, como me identifiquei. Tenho uma enorme deficiência de amor próprio. Socorro. Eu. Pronto. Eu fico aqui, gente, é porque tem um monitor aqui atrás. Ai, vocês não estão entendendo. Combinado? Então, vamos que vamos. Ó, os cílios no dedo aqui. Beijo. Amo vocês. Até a nossa live de amanhã. Gente, será que eu tenho o tema da live de amanhã aqui? Ai, será que eu tenho? De cabeça aqui, eu não sei. Tá, mas eu vou mandar o calendário aqui. Deixa eu só ver se eu tenho fácil. 1 minute. 1 minute. Amanhã a gente vai falar sobre... Aqui, tá aqui, ó. Achei. Quarta-feira. O que você precisa fazer, que é parar de querer resolver tudo sozinha para viver uma relação saudável. Então, o tema de amanhã, pare de querer resolver tudo sozinha se quiser viver uma relação saudável. Esse é o nosso tema de amanhã. Então, eu vou te ensinar como parar de querer resolver sua vida inteira sozinha, tá? Beijo, até amanhã, meus amores!